lição de número 3, a criação. Referência bíblica. No princípio, criou Deus os céus e a terra, Gênesis capítulo 1 e o verso de número 1. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi formado daquilo que não existe. Hebreus capítulo 11 e verso 3. Verdade em ação. A verdade encontrada na Bíblia Sagrada nos mostra que o mundo onde habitamos foi criado pelo Senhor Deus e que nós, seres humanos, somos suas criaturas. Falar a respeito da criação numa aula de discipulado é muito importante porque toda a revelação da Bíblia Sagrada ela se fundamenta naquilo que está escrito no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o livro das origens do universo. Hoje, nós vivemos em uma sociedade secularizada e o posicionamento em favor do criacionismo, a crença de que o universo onde vivemos e o nosso mundo foi criado por Deus, enfrenta forte resistência da mídia, dos meios acadêmicos e da sociedade como um todo, porque vivemos em anos e anos e anos de pós-modernidade e nesse período todas as crenças religiosas, principalmente do cristianismo, elas são colocadas num segundo plano, de modo em que as pessoas possam defender as suas verdades particulares e qualquer posicionamento que tente se fundamentar em uma verdade absoluta vai ser considerado como fundamentalista, vai ser considerado como preconceituoso. Dessa forma, os cristãos hoje vivem, a maior parte deles, com uma dificuldade imensa em posicionar-se dessa forma por medo de retaliação, por medo de perderem prestígio, principalmente em meios acadêmicos. Muitos cristãos acabam negando os princípios elementares da sua fé porque temem represália de professores universitários e de tantos outros aspectos que hoje rondam a vida cristã, rondam e tentam cercear a nossa liberdade de fé, a nossa liberdade cristã. Por isso, conhecer a doutrina da criação e ter um vislumbre inicial dessa doutrina no discipulado é muito importante. Eu fui professor de discipulado muitos anos dentro do movimento pentecostal e sempre notei a falta que fazia essa fundamentação, porque sem que entendamos que Deus é o Criador e sem que esse princípio fique solidamente edificado e estruturado na mente do novo convertido, certamente toda a construção da doutrina cristã parecerá a esse novo convertido confusa. Por isso, a gente tem um segmento lógico no discipulado da nossa igreja. Primeiro, nós estabelecemos que a verdade, ela existe, que a verdade não pode ser relativizada e que a verdade é absoluta. Segundo, nós pegamos as palavras de Jesus ao conferir autoridade de verdade à sua palavra e trazemos na segunda lição uma introdução a respeito da palavra de Deus, mostrando que a palavra de Deus é a verdade. Por fim, nós agora chegamos no capítulo de número 3 e nós vamos falar daquilo que a palavra, que é a verdade, diz da origem do nosso universo. E nessa lição você vai conhecer a nossa posição de que Deus, ele é o Criador de todas as coisas, a criação do homem com todas as suas particularidades. Nós vamos entender que Deus criou o mundo através de Jesus Cristo e nós vamos tentar encontrar um caminho para podermos conciliar a nossa fé criacionista nas descobertas recentes da ciência, chegando na conclusão de que são dois temas que não são de forma alguma independentes, mas eles devem ser visões conciliadoras, porque aquilo que a ciência é capaz de dizer como é, a fé é capaz de dizer para que aquilo serve. Entender isso vai ser muito importante para a sua formação espiritual. Vamos à lição. A Bíblia não se preocupa em nenhum momento em tentar provar a existência de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1, parte do pressuposto de que Deus existe e que o universo todo foi criado através do seu poder criador. Nós cristãos acreditamos que, segundo a revelação da verdade que nos foi deixada na Escritura Sagrada, todo o universo foi feito através do poder da palavra de Deus,
Romanos capítulo 1, verso 20, é uma leitura que sugerimos nesse momento. Nós entendemos que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, Ele é o dono de tudo que existe. Por isso, toda a criação deve louvá-lo, toda a criação deve adorá-lo na condição de ser o nosso Criador. Aquilo que Ele fez o coloca claramente como o soberano Criador de tudo, o dono de todas as coisas, e dessa maneira o universo existe em função de Deus e ele funciona de acordo com as leis de Deus e não com a percepção, o juízo e o entendimento dos homens. É interessante nós notarmos que, sendo Deus o Criador de todas as coisas, Ele impregnou na criação algumas características que nos dão claro testemunho da sua existência. Por isso, nós lemos no Salmo de número 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Quando nós olhamos a natureza em todo o seu esplendor, a nossa alma se enche de um sentimento e de um desejo de tentar entender o que está por trás de toda aquela beleza, de toda aquela majestade. A criação, de alguma forma, faz com que nós possamos perceber que existe uma inteligência superior por trás de tudo o que existe. Sendo Deus criador de tudo, tudo é dele, tudo vem dele e tudo pertence a ele. O Salmo 24, o verso de número 1, a Escritura diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Dessa forma, o mundo pertence a Deus, eu e você somos dele e precisamos render a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A crença na criação e de que Deus é o Criador de tudo é muito mais do que um posicionamento ideológico, mas é uma atitude temerosa e respeitosa de voltarmos o nosso coração em temor e adoração àquele que nos criou e entendermos que, por sermos feitura de suas mãos, devemos viver para a honra e para a glória do seu santo, bendito e maravilhoso nome. Por conta disso, os cristãos adoram a Deus, reconhecendo como seu Criador e proclamam essa verdade libertadora de que o nosso mundo não é resultado de uma explosão, mas de um ser inteligente e amoroso que nos criou para o louvor da sua glória, para o louvor da sua grandeza. Uma das coisas que nós precisamos entender é que se o mundo foi criado por Deus, o mundo não existe por nossa causa. Certamente, nós que vivemos no século XXI, nós temos uma tendência de pensar que o mundo existe por causa do homem, e eu sempre brinco que o mundo não gira à nossa volta. Não, nada disso. O mundo existe e gira em torno da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que existe, existe por meio dele e para ele. Nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Escritura diz que ele estava no princípio com Deus, e que tudo foi feito por meio dele, e que sem ele nada do que foi feito se fez. Através da pessoa bendita do Filho, Deus criou tudo que existe, e tudo foi criado por ele, e tudo foi criado para ele. Por isso, através da obra da redenção e do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Deus fez com que toda a criação fosse reconciliada com ele através de Jesus Cristo. Dessa forma, nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, segundo o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, mas que perdemos a nossa condição de pureza na ocasião da queda, nós precisamos nos apropriar da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, crer no seu sangue que foi derramado para a nossa redenção, para que nós possamos nos reconciliar novamente com o nosso Criador, para vivermos uma vida segundo o seu coração, segundo o projeto que ele determinou para nós. Então, dentro desse entendimento, nós precisamos assumir essas duas posições. A primeira delas, o mundo não existe por nossa causa. O mundo existe por causa de Jesus Cristo. Mas nós, como seres humanos, também somos feitura das mãos de Deus. E por conta disso, devemos a Ele a nossa adoração, devemos a Ele a nossa gratidão e devemos nos voltar para Ele com todas as nossas forças através de seu Filho amado, que morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para que fôssemos justificados diante dele.
A fé cristã, ela se baseia em eventos históricos e ela não é uma coleção de lendas, de mitos e de superstições, algo que alguns teólogos modernos defendem veementemente. Então, dessa forma, quando nós afirmamos que cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, nós não estamos de forma alguma defendendo uma tese ou defendendo uma posição mitológica que temos. Pelo contrário, nós cremos que historicamente aconteceu um momento em que Deus, que é eterno, criou o universo e ao criar o universo, criou o nosso mundo, nos colocou nesse mundo que Ele criou e fez isso para a sua glória e para o seu louvor. Desse modo, para nós cristãos, há uma distinção muito clara entre Deus e a sua criação. Então, Deus é eterno. Ele não tem nem princípio de dias e nem terá fim. Ele vive em uma existência que está acima do tempo cronológico, que foi criado por Ele para que nós pudéssemos nos posicionar dentro do seu plano de salvação. Mas Deus, ele existe antes do tempo e acima dele. O universo, contudo, ele teve um princípio e ele terá um fim, conforme nós lemos na Escritura. Dessa forma, nós rejeitamos a crença panteísta que afirma que tudo que existe é Deus, inclusive nós. Não. Deus, desde a criação, se fez distinto do mundo e do universo que ele criou e ele existe à parte da criação. O universo se encerrará um dia. Deus jamais terá um fim. E tudo que está preparado e prometido para o povo de Deus diz respeito a uma nova realidade, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O nosso Deus está acima da criação e ele dessa forma se distingue dela. Por isso, nós não adoramos a criação, nós adoramos o Criador. Por isso, nós não fazemos deuses à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós adoramos um Deus Criador que é invisível, mas que quando consumar todas as coisas e nos reunir diante dele como um povo redimido e lavado no sangue precioso do seu Filho, ele se revelará a nós em toda a sua plenitude e nós o veremos conforme ele é, face a face, para a honra e glória do seu santo, bendito e maravilhoso nome. Se nós fazermos uma boa explicação para vocês, embora resumida claramente pelo contexto em que essa videoaula está sendo escrita, a respeito da distância que existe entre a ciência e a revelação da Escritura Sagrada. Ao longo da história da humanidade, a ciência e a teologia caminharam juntos por muitos anos, até que no início do modernismo e, na sequência, na pós-modernidade, começou-se a haver uma distinção entre a teologia e a ciência. Desse modo, a ciência que hoje existe, ela desempenha um papel de extrema importância para nós seres humanos e nós cristãos somos extremamente agradecidos a Deus por ter dado ao homem a capacidade de desenvolver tecnologias que hoje podem beneficiar todas as pessoas. Para que eu grave essa videoaula para você, eu estou usando um celular de ótima qualidade, estou usando aqui uma iluminação caseira, mas que me atende muito bem e vou editar esse vídeo depois no computador também de boa qualidade para que vocês recebam aí uma videoaula que, embora tenha uma criação caseira, vai chegar a vocês com pelo menos uma percentual de pequena qualidade. Mas tudo isso é possível porque Deus dotou o homem de inteligência e pelo mandato cultural que Deus deixou para o homem, ele fez com que o homem pudesse ocupar as suas posições, exercer autoridade na criação e com isso desenvolver soluções que de certa forma representam aí para nós a grandeza da glória de Deus. Obviamente, isso não quer dizer que nós coadunamos com todas as posições científicas. A melhor maneira de nós cristãos nos posicionarmos diante do dilema de conciliar a teologia com a ciência é nós entendermos que as duas não desempenham papéis conflitantes, mas papéis que são complementares e papéis que são extremamente conciliadores. As moléculas que são estudadas pela ciência, as células, os tecidos, as leis da física, foram todos criados por Deus. Pela ciência, nós podemos entender, analisando a criação, como o mundo é, mas dificilmente a ciência será capaz de nos ensinar
Qual é o propósito por trás de tudo o que foi criado e de cada elemento da criação? Nessa hora, o papel da teologia, o papel da revelação escrita ocupa um ponto primordial. Por conta da ciência, eu sei o que o universo é, mas por conta da revelação, eu compreendo para que ele foi criado. Por conta da ciência, eu posso analisar a completude do corpo humano, todos os seus órgãos, seus funcionamentos, seus tecidos, suas células, das mais simples às mais complexas. Mas somente pela revelação da Escritura eu entendo que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para expressar a glória de Deus, mas que por conta da queda ele falhou na sua obediência e ele experimentou uma degradação, uma morte espiritual que condenou a humanidade a uma vida vazia, escravizada pelo pecado, mas que Deus, na plenitude do tempo, por amar os homens que ele criou, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer no Calvário e dessa forma resgatar para si o povo que ele próprio escolheu para ser dele, para expressar através desse povo a sua glória às nações. Então, na visão conciliadora que nós temos, a ciência pode me dizer o que as coisas são, mas somente a revelação da Escritura pode me falar para que aquilo foi criado. Nas palavras de Alistair McGrath, nós podemos afirmar que nós cremos que o Deus a respeito de quem a teologia cristã anuncia é o mesmo Deus que a ciência, a seu modo, investiga.